Bom, boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma live da APG. Eu sou o Márcio, sou doutorando em Direito Constitucional e sou membro da APG. Hoje nós estamos aqui com a Renata Miele, que é jornalista e mestranda em Ciência da Comunicação pela USP, e ela também é integrante do FLDC, o Fórum Nacional em Defesa pela Democratização da Comunicação, o Barão de Tararé e também a coalizão Direitos na Rede. O tema hoje da live é fake news e democracia. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, acho que seria interessante a Renata falar um pouquinho dessas entidades das quais ela participa, que são entidades muito relevantes, e contar um pouquinho também do seu mestrado, né? Acho que é um tema que interessa para todo mundo também. Bacana, Márcio. Então, de novo, para quem está chegando aí, obrigada pelo convite. Eu já há alguns anos tenho uma atuação, né, militante nessa área da luta pela democratização da comunicação no Brasil, né? Então, eu participo do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que é uma entidade que se constituiu em torno naquele processo de debate da primeira Conferência Nacional de Comunicação, um pouco aglutinando ali um campo dos ativistas da comunicação que não tinham exatamente uma organização específica, principalmente a mídia alternativa, os blogueiros que estavam, né, surgindo e crescendo naquele momento, lembrando que a Confecom começou o seu processo de debate ali em 2009. E então a gente tem procurado trabalhar, né? Eu tenho atuado nesse tema no Barão de Tararé desde esse tempo, né? Apesar de já ter uma atuação política nessa área anterior. E aí existe no Brasil a principal entidade de atuação nesse tema, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que vai completar agora 30 anos, surgiu um pouco antes na articulação da Constituinte, procurando reunir entidades para incidir sobre o capítulo da comunicação social da Constituição, e logo após a aprovação da Constituição se percebeu que a luta não terminava ali, né? A gente conquistou um capítulo da comunicação social, mas daí precisava desenvolver toda uma luta, né, para que o Congresso Nacional aprovasse normas infraconstitucionais que pudessem dar concretude às diretrizes e princípios que estavam contidos ali na Constituição, no capítulo da comunicação social. Então, o FNDC é uma articulação que hoje reúne mais de 80 entidades nacionais, mais de 400 entidades locais, e eu estou coordenadora geral do FNDC, representando o Barão de Tararé. E mais recentemente, para terminar, esse tema dos direitos digitais acabou ganhando uma relevância muito grande, né? Uma especificidade muito grande. E desde os debates do Marco Civil da Internet, um grupo de ativistas mais específicos da área digital começou a articular um outro campo de organizações que constituem hoje a Coalizão Direitos na Rede, que reúne cerca de 40 entidades também que atuam no campo dos direitos digitais, e o Barão de Tararé e o FNDC também integram a Coalizão Direitos na Rede. Muito bom. Sobre o projeto, você falou, né, rapidinho, então. Eu estudo, eu atualmente estou estudando essa questão da mediação algorítmica nas plataformas de redes sociais e seu impacto, principalmente na democracia, para a liberdade de expressão. E eu tenho uma perspectiva de estudo a partir da semiótica e de outras ferramentas aí para enfrentar esse debate. Perfeito. Então você estuda exatamente a democracia e a comunicação, né? Que são os dois temas que acho que centralizam aqui o nosso debate, né? Sim. E a gente propôs então discutir a questão das fake news, né? As fake news, eu particularmente, a primeira vez que eu ouvi o termo, por acaso, foi sendo utilizado pelo Donald Trump, que era candidato a presidente dos Estados Unidos, e ele acusava a imprensa de fabricar notícias falsas contra ele, né? Na época tinha esse contexto. Só que rapidamente, pelo menos da minha percepção,
o conceito ele foi transformado, ele não é mais este conceito, ele é um conceito, na verdade, de políticos populistas ou pessoas mal intencionadas que espalham mentiras por aí. Entre eles o próprio Donald Trump, que talvez tenha sido o principal difusor do tema, né? Então, como que é essa questão, né? Existe dentro do campo que estuda a questão da comunicação um consenso sobre o que é fake news, o que a gente define como fake news, como que funciona cientificamente esse debate? Bacana, Márcio. Então, realmente não há um consenso sobre o que seja fake news e, na verdade, há um consenso acadêmico, digamos assim, de que este termo fake news não é o melhor para tratar o fenômeno que está em curso atualmente sobre, né, a maneira como a desinformação tem impactado na democracia. Então, e aí eu recupero, a gente tem procurado utilizar de uma maneira mais conceitual desinformação, né? Porque fake news exatamente não virou um guarda-chuva, né, para criticar discursos críticos de oposição e que não necessariamente contém mentiras ou que contém alguma informação fora de contexto. O Trump, por exemplo, quando fez isso, fez para atacar os veículos que lhe eram críticos. Então, não necessariamente eram conteúdos de desinformação, mas foram chamados de fake news numa apropriação bastante política desse termo, né, desse termo. Então, a gente procura trabalhar na perspectiva acadêmica e também os organismos internacionais que atuam com direitos humanos trabalham com o tema da desinformação. Mesmo assim, não há consenso sobre como conceituar a desinformação, porque é uma questão que tem muitas subjetividades, né? Digamos que, filosoficamente, a verdade é um dilema até hoje, né? O que é verdade, né? A verdade pode ser um ideal normativo a ser alcançado dentro de uma comunidade que esteja interessado em determinado tema, se a gente for pegar aqui na perspectiva semiótica, por exemplo, né? Mas, saindo da filosofia e entrando na prática, né? Digamos assim, entre um fato verídico, um fato que pode ser comprovado, né? E uma mentira, você tem uma régua com muitos centímetros entre o 30 e o 0. Né? Então, a definição de desinformação ela é muito complexa, porque é muito difícil, ela é recheada de subjetividades. Então, a gente tem trabalhado muito com o conceito que tem sido consagrado nos organismos internacionais. Qual é esse conceito? É o conteúdo construído com o propósito, né, de causar dano a alguém ou a uma coletividade e auferir recursos econômicos, né? Então, tem que ter uma intencionalidade na produção daquele conteúdo que tem o propósito de causar um dano, né? Ou auferir ganhos econômicos, né? E essa produção tem que ser comprovadamente falsa, né? Então, você tem que ter condições de comprovar que aquela informação não é verídica, digamos assim. Então, esse é o conceito com o qual a comunidade acadêmica e os organismos internacionais têm procurado lidar com o tema da desinformação. Essa questão da verdade e da mentira, né, e da diferença entre elas, uma vez eu ouvi uma metáfora que era o seguinte: você pegando uma lanterna e apontando ela na parede numa sala escura, você vai ter claramente um centro dela que está iluminado e longe dela uma parte da sala que está absolutamente escura, né? Não há dúvidas quanto a esses dois espaços. Agora, existe uma transição entre a parte iluminada e a parte escura que ela não é nem totalmente iluminada nem totalmente escura, e dependendo da perspectiva da pessoa e das opiniões da pessoa, talvez ela considere que é uma coisa ou outra, né? Talvez a verdade e a mentira tenham esse ponto também, né? Existe
uma verdade absoluta, indiscutível, um fato inquestionável, existe uma mentira completamente real. Agora existem uma série de, como você disse, né, de graduações entre uma e outra, né? É É, difícil a gente é, estabelecer exatamente. e quando a gente entra no discurso público, no debate público, você agrega outras complexidades, né? Porque atualmente o fenômeno da desinformação ele não lida apenas com notícias factuais, digamos assim, né? Então tem, por exemplo, pessoas defendendo que opiniões sejam checadas, né? Então, como é que você determina que uma opinião é desinformação ou não? Ela é uma opinião, né? Uhum. E não necessariamente ela vai provocar, ela tem o intuito de produzir um dano, né? Mesmo que ela produza, mas e aí você vai retirar aquela opinião do debate público. Então, aí tem o segundo problema, Márcio, do debate em torno da desinformação e da democracia. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem de definir a desinformação, vamos supor que a gente chegasse num conceito restrito o suficiente que conseguisse, de uma maneira bastante objetiva, identificar a desinformação. A quem caberia decidir o que é desinformação ou não numa sociedade democrática? As Uhum. plataformas de redes sociais, o Estado, algum outro organismo, aí você entra no segundo problema do tema, que é como você estabelecer um certo, que a gente tem chamado, né, de forma grosseira, mas de um ministério da verdade, né? Então, esse é o segundo problema quando a gente discute desinformação, né? Por mais que você consiga conceituar, a sociedade ela é feita de visões distintas de mundo, né? Uhum. Então, eu pego o exemplo da reforma da Previdência, que tinha segmentos com base em estudos que dizia que a Previdência era deficitária. Existiam outros segmentos que também, com base em números e estudos, né, dizia que a Previdência não era deficitária. Se a gente tivesse um regime de decisão sobre qual discurso poderia circular com base no conceito de desinformação, o que a gente geraria na sociedade? Então, esse é o Uhum. segundo problema quando a gente discute democracia e desinformação. Quer dizer que as fake news, a desinformação, ela tem dois problemas. Um, ela pode prejudicar o próprio debate político, né, o debate público, a democracia. Por outro lado, o combate à desinformação também gera um risco à democracia, né? Acho que é por isso que é um tema tão complexo. Antes de entrar mais detalhadamente nessa questão ao combate à desinformação, você colocou aqui dois, digamos assim, elementos do que seria o conceito de desinformação, né? Um é o causar o dano e o outro são oferir recursos financeiros, né? Aí, trazendo isso um pouco para o âmbito político, eu fico pensando no seguinte: como oferir recursos financeiros, mas e, por exemplo, uma vantagem eleitoral, uma vantagem política, isso pode ser considerado também nesse conceito de algum benefício financeiro? Ou não? Precisa ser alguém ganhando dinheiro mesmo? Depende, porque é, na política, os boatos ou a informação fora de contexto, ou uma manipulação de situações, sempre existiu, porque os candidatos colocam, digamos assim, uma lupa nos aspectos que ele pretende colocar, né? É, e na campanha eleitoral, você lida com isso cotidianamente, né? Então, porque como que a gente faria isso na sociedade, né? Como que a gente inclui o discurso, o debate público no conceito de desinformação a priori? Esse é o problema. Então, eu acho que pode ser enquadrado, mas para ele ser enquadrado, ele tem que causar o discurso do público que procura beneficiar o candidato tem que, além de beneficiar o candidato, que eu não vejo um problema político ou né, não tem um problema aí, mas esse discurso tem que causar um dano ao outro, né? Uhum. Então, vamos supor aqui um exemplo, sei lá, movimento antivacina, que é
uma discussão bem complexa, que envolve saúde pública, que envolve uma série de questões, que algumas pessoas podem considerar que sejam conteúdos desinformativos, né? Você dizer aí que a vacina produz doenças e, portanto, você constitui um movimento de pessoas que se colocam contra a vacina e podem gerar problemas de saúde pública. Mas vamos dizer que você tem uma comunidade onde você tem um grupo de pessoas que é contra a obrigatoriedade da vacina e uma dessas pessoas queiram se candidatar. Veja, você vai proibir, com base num conceito de desinformação, que essa pessoa possa trabalhar uma campanha eleitoral? É delicado, né? Eu tenho a impressão de que a proibição desse discurso é um equívoco, inclusive dentro de uma perspectiva democrática, né? Qual que é a melhor vacina para esse problema, usando aí um trocadilho, né? É mais informação, né? Não é proibir a pessoa de se manifestar enquanto uma candidata, dizendo, olha, a minha bandeira é acabar com a obrigatoriedade das vacinas. Eu não posso proibir essa pessoa de fazer uma campanha eleitoral com isso. Isso traz dano para alguém? De imediato, não, né? Isso tem um... Então, assim, qual que é a vacina, então? É você ter uma contra-campanha, dizer, olha, não pode, você ter né? Você informar as pessoas e espero que essa pessoa que está defendendo isso não seja eleita, né? Mas proibir discursos a priori, com base na desinformação, em processos eleitorais, me parece bastante incompatível com o próprio ordenamento jurídico brasileiro, que defende a liberdade de expressão, de opinião e de manifestação das pessoas, né? Agora, talvez não proibir a priori, mas digamos assim, a responsabilização, né? Sim. Por exemplo, usando um exemplo até concreto, né? Existe hoje lá uma discussão no TSE, porque o atual presidente da República é acusado de ter usado uma rede de fake news, né, de desinformação, para ganhar a eleição. Ele é acusado, as pessoas, a ação é nesse sentido, dizendo o seguinte, ele ganhou a eleição porque ele usou aqui ferramentas falsas, ferramentas ilegais que disseminavam informações falsas sobre os outros candidatos ou a favor dele, né? E num caso como esse, que você simplesmente subverte a democracia, quer dizer, você faz o processo que deveria ser para a gente debater as políticas, eventualmente debater opiniões divergentes, né? Qual que a opinião é melhor, posso não concordar com a sua, mas vou debater a sua opinião, e de repente alguém contrata uma empresa especializada nisso, né? Dizem que tem até aquele Steve Bannon envolvido, e aí você ganha eleição com base num discurso totalmente fora da realidade. E num caso como esse, não seria grave? Excelente questão, mas eu queria inverter a lógica do problema, né? O problema não está no discurso em si. O problema está no fato do comportamento inautêntico, do comportamento abusivo e malicioso que a campanha dele desenvolveu para dar mais alcance, visibilidade e velocidade para os conteúdos de desinformação. Vamos supor, para fazer uma analogia, antes da internet, né? Você tinha, basicamente, vamos pensando em campanhas presidenciais, programas de rádio e televisão. Era ali que era o veículo de comunicação de massa, né? O meio massivo de comunicação das propostas dos candidatos, né? Eu poderia dizer para você que o Collor ganhou as eleições com base numa campanha de desinformação. Ele ganhou, a campanha dele era de desinformação. Tinha mentiras na campanha dele. Tanto nas propostas, né? Que ele ia combater os marajás e blá, blá, blá. O pessoal aqui talvez seja mais novo do que eu sou uma estudante de pós-graduação já meio velha, né? Então, talvez as pessoas não se lembrem muito disso, mas eu vivi isso diretamente. Além de... a campanha propositiva era baseada em desinformação e a campanha negativa contra o Lula, na época, também era em desinformação. Mas estava dentro das regras do jogo. Ele fez isso
pela televisão. Ninguém julgou que havia um ilícito eleitoral porque ele usou um discurso. Da mesma maneira, se o Bolsonaro tivesse feito isso, tivesse ganhado, se não existisse a internet e ele tivesse feito isso na televisão e tivesse ganhado a eleição, a gente estaria questionando a legitimidade da eleição dele? Talvez não. Então, qual que é o problema? O problema não é o conteúdo da mensagem. O problema foi o uso ilegal de bancos de dados de telefone, o disparo em massa ilegal de mensagens via WhatsApp, contratando empresas de disparo em massa e chips de pessoas até que já morreram, né? Usando altos recursos econômicos para impulsionar conteúdo em redes sociais, como Facebook e Google, para artificializar de forma ilegítima o debate público. Então, o problema, e aí é a chave para a gente discutir o enfrentamento da desinformação, você não precisa, a priori, vedar ou proibir discursos, você não precisa, a priori, impor censuras ou violações à liberdade de manifestação, opinião das pessoas, mas você pode combater comportamentos ilegítimos, irregulares, né, maliciosos na rede social, que usam recurso econômico e tecnologia para alterar o resultado, ou não sei se alterou o resultado da eleição, porque a gente vinha num processo, mas para contribuir para o resultado, para dar um viés no resultado da eleição. Então, os mecanismos que o Bolsonaro utilizou, o TSE, lá naquele momento, já poderia ter agido. Não precisava ter esperado a eleição terminar, né? E aí a crítica que a gente faz ao judiciário brasileiro, né, que se colocou numa postura de dizer que não tinha leis para enfrentar o que estava acontecendo naquele momento. Não é verdade. Existiam leis tanto da lei eleitoral, quanto o Marco Civil da Internet, quanto leis do Código Penal, como injúria, calúnia e difamação, que poderiam ter sido utilizados naquele momento, né? Código de Defesa do Consumidor, o próprio termo de uso das plataformas. Então, você tinha uma série de questões que o judiciário podia ter enfrentado esse problema. Teria resolvido? Resolvido eu não sei, mas que teria resolvido eu não sei, mas que teria reduzido o impacto disso, com certeza. Então, acho que a chave, e aí o TSE está fazendo o correto. Está indo o quê? O que a CPMI da fake news está fazendo? Está indo atrás da Iacos, que foi a empresa de disparo em massa que fez com que milhões de brasileiros recebessem no WhatsApp os conteúdos desinformativos. O outro fator, o uso dos nossos dados pessoais, né? Que é um insumo, a matéria-prima principal para a produção dessa desinformação, que é quase que segmentada de forma individual a partir de um perfil de consumo, de comportamento emocional, um perfil psicológico mesmo das pessoas. Eu não recebi mamadeira de piroca no meu WhatsApp. Aliás, eu não vi mamadeira de piroca no meu Facebook, nem no meu Instagram, porque eu não era público desse conteúdo. Esse conteúdo não era para mim. Eles sabiam lá, na segmentação das pessoas, quem estava propício e quem não estava propício a ter uma empatia com determinados conteúdos. Então, quando você vai atrás dos comportamentos, você tem mais eficácia para enfrentar esses fenômenos. É interessante essa questão que você colocou dos perfis, né? A gente, pela APG, fez um debate em agosto do ano passado, né? Vai fazer um ano, com uma pesquisadora da ESP, né, a Fundação de Escola e Sociologia e Política aqui de São Paulo, e ela estuda exatamente isso, né? Ela disse que ela identificou que a campanha do Bolsonaro estabeleceu cerca de 16 perfis de eleitores, né? Então você tem pessoas muito diferentes, mas que poderiam ser atingidas pela mensagem dele. Você tem desde o evangélico conservador até a dona de casa que está preocupada com a violência contra as crianças, o machão que gosta de brigar na rua e que é um presidente que sai na porrada com todo mundo, um fascista. Quer dizer, são diferentes perfis que não necessariamente concordam na maioria das coisas,
mas se você segmentar a mensagem, você consegue dizer que o Bolsonaro é o candidato da família para o evangélico e, ao mesmo tempo, ele é o candidato que vai matar todo mundo para o fascista. Provavelmente o evangélico conservador ficaria horrorizado com a mensagem de que diz que o presidente vai matar todo mundo. Mas ele não recebe essa mensagem, né? Então, que a própria campanha dele segmentou o que ele falaria para cada público. Uhum. E essa pesquisadora estudou exatamente isso. Foi muito interessante. E esse público é quase individual, né? Então, assim, eles têm um nível de precisão no envio da mensagem mais adequada, ou para evitar que a pessoa vote no adversário, porque também tem isso, né? Ou para ganhar o voto para você. Então, eles trabalham nas duas chaves, né? Que é muito preciso, assim, do ponto de vista da acuidade da mensagem, né? E essa questão das mentiras, né, que você também colocou, né? O Bolsonaro e o Trump não são os primeiros políticos mentirosos, né? Isso já existe há muito tempo, tá? Provavelmente na Grécia Antiga já tinha lá gente mentindo para ganhar algum espaço político, né? O que talvez seja uma diferença dos nossos tempos é a tecnologia, é o uso disso, né? Quer dizer, um político mentiroso na Grécia Antiga tinha que ter uma retórica própria, uma habilidade para se comunicar, tinha que ter trabalho para sair mentindo pessoalmente para as pessoas. Quando hoje um político que tenha recursos financeiros contrata uma dessas empresas e que essa empresa já prepara o discurso, já prepara o banco de dados, já distribui e sequer o esforço de mentir o político tem, né? Não, eu não sei se na Grécia Antiga, tá, Márcio? Mas tem um decreto de 1889, se não me engano, ou de 1990, do Marechal Deodoro da Fonseca, que fala das notícias falsas, né? Das pessoas, criminaliza as pessoas que divulgarem notícias falsas contra a República, né? Contra o regime nascendo ali. Então, pelo menos a referência mais antiga que eu achei na legislação brasileira sobre o assunto. Então, o problema é de antes, né? Eu não sei se existe uma referência tão direta, mas antes mesmo da independência do Brasil, aquelas cortes de Lisboa, né, que tinha ocorrido a Revolução do Porto em Portugal, né, um pouco antes da independência do Brasil, e reivindicaram a volta do rei, no caso, o rei Dom João, e por isso que Dom Pedro ficou no Brasil, o que dá início ao processo de independência. E essas cortes de Lisboa, eles elaboraram várias leis, e leis que eram consideradas liberais na época. E havia uma discussão, inclusive, de uma lei de imprensa, de comunicação, né? E aí ela criou uma espécie de um tribunal que julgaria como se fossem crimes de imprensa, né? Eu não sei se ela chega no detalhe de estabelecer, por exemplo, notícia falsa, desinformação, mas ela provavelmente seguiria para alguma coisa desse tipo, né? E é uma lei que, apesar de ter sido feita em Portugal, e se eu não me engano, ela foi feita nesse processo da independência, então o Dom Pedro I teve que reconhecer essa lei, apesar de ela ser feita em Portugal. E ela valeu no Brasil. Então, é uma sugestão aí de um tema para encontrar. Procurar. E antes de passar para um próximo tema, eu achei interessante também que você falou da posição do judiciário durante a eleição e depois da eleição, né? Porque da mesma forma que se o judiciário não podia fazer nada durante a eleição, porque não havia uma lei, não havia um marco, é o que eles alegavam, né? Então ele também não poderia estar fazendo hoje. O TSE não poderia estar julgando hoje um processo da eleição, né? Quer dizer, há uma divergência, pelo menos. Pelo menos há uma divergência de entendimento entre o TSE e o resto da Justiça Eleitoral. E, se eu não me engano, o próprio TSE tinha competência para julgar isso na época. Então, ele se omitiu naquele momento, mas hoje ele não se omite, mas mostra um descompasso, né? E é curioso, né, que a Justiça Eleitoral não fez nada contra essa desinformação eleitoral, mas diversas universidades sofreram intervenções a pedido da Justiça Eleitoral para retirar cartazes, faixas, quer dizer, verdadeiros atos de censura a partir da Justiça Eleitoral, né? Não quer dizer que foi um candidato que invadiu a universidade e arrancou uma faixa. A Justiça Eleitoral, um juiz eleitoral, determinava isso, aí a polícia ia, depois o próprio STF teve que se manifestar, mas se manifestou já no momento posterior à eleição, né? E fala, olha, essa ação da Justiça Eleitoral é completamente inconstitucional, né?
Os estudantes, os professores têm todo o direito de se manifestar, cumprindo a legislação eleitoral, mas têm todo o direito de declarar que não iam votar, por exemplo, num candidato fascista. Que é um caso que Exatamente. teve aqui no Rio de Janeiro, né? Uma faixa foi Sim, colocada numa universidade e a na Justiça Eleitoral UFRJ. disse que não poderia, na UFRJ. Sim, Por outro lado, a Justiça Eleitoral não fez nada contra a desinformação do candidato, né? exato. Uma coisa a se pensar. Aí o Ah, judiciário não é neutro, né? Então, bom, não mas é eu meu, não é minha área, eu não vou falar sobre isso aqui. certo. Bom, e nessa preocupação, né, que não é só do Brasil, mas o mundo inteiro tem essa preocupação com a desinformação e com eventuais efeitos disso na democracia, então diversas medidas têm sido sugeridas no debate político. Por exemplo, no Senado Federal, se eu não me engano, foi aprovado um PL, um projeto de lei, que foi apelidado de Lei de Combate às Fake News e que foi celebrado por muitos setores, inclusive setores contrários, por exemplo, ao Bolsonaro. Agora, existem outros setores também progressistas que dizem que essa lei, na verdade, ela é um risco. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que são essas medidas que estão sendo gestadas para combater as fake news e se elas são positivas ou negativas para o debate político, ou se existem algumas que são positivas e outras que são negativas. O que você Certo. acha sobre isso? Então, Márcio, esse projeto, na verdade, no Congresso Nacional tem dezenas mesmo, são muitos projetos de lei já de algum tempo tentando enfrentar a questão das fake news. A esmagadora maioria desses projetos tinha um caráter punitivista, né? A gente tem digamos assim, essa Ideia, né? tendência punitivista, né, no nosso parlamento, inclusive na esquerda brasileira, né, de achar que cria um crime e resolve o problema, né? Se fosse assim, a gente estava ótimo, né? E aí surgiu esse projeto de lei que, na sua primeira versão, né, e até o momento, pelo menos que foi aprovado, não tem exatamente um tipo penal, nem um viés penalista, né, criminalista nesse projeto. Ele surgiu como um projeto que tem, inclusive, no seu caput lá, que é um projeto de responsabilidade, liberdade e transparência na internet. Mas tinha o claro objetivo de tentar enfrentar a desinformação. Quando esse projeto surgiu, a primeira reação das organizações, ele foi protocolado no dia 1º de abril, pode parecer uma coincidência ou não, mas ele foi protocolado no dia 1º de abril. Mas ele só, como estava no meio da pandemia e tal, a gente não deu muita atenção para isso. Mas lá no começo de maio, esse projeto começou a ganhar mais relevância, e porque em várias câmaras municipais, assembleias legislativas começaram a se aprovar leis por causa da desinformação em torno do coronavírus e blá, blá, blá. E aí, então, o Congresso achou que tinha que dar uma resposta rápida. E era rápida, a intenção era aprovar rapidamente. Só que aí as organizações que atuam no campo da democratização da comunicação, dos direitos digitais, falou, peraí, esse tema é muito complexo, como a gente já viu aqui agora, para aprovar em poucos dias uma lei, né? Nós precisamos de um debate público, não é desejável, não é o melhor momento para discutir um tema como esse. Um debate como esse requer uma ampla discussão pública, envolver vários segmentos sociais, pesquisadores, empresas, sociedade civil, é muita gente afetada por um projeto, por uma lei como essa. E a Câmara e o Senado funcionando remotamente, as comissões não estão funcionando, né? Todo o debate é aprovado diretamente no plenário. Então, não é o momento de discutir isso, e tinha muitos problemas de mérito na primeira versão do projeto. Inclusive, a tentativa de conceituar a desinformação de uma forma totalmente distinta daquela que a gente conversou aqui e que é trabalhada, pelo menos, pelos organismos internacionais. Só que não teve jeito, havia e há uma decisão política, e aí as entidades passaram, então, a incidir sobre o mérito do projeto. O projeto já mudou muito, né? Desde a sua primeira versão, que foi protocolada na Câmara,
Depois optou-se por tentar aprovar mais rapidamente no Senado, porque no Senado tudo é mais rápido e mais fácil de ser aprovado, o que não necessariamente é bom. Esse fácil aqui não tem juízo de valor. E aí, o projeto passou por muitas mudanças, porque a gente passou a dialogar intensamente, seja com o autor no Senado, que era o Alessandro Vieira, depois com o relator, que foi o Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI das fake news, e com outros senadores. E fomos... Quando chegou no Senado, até a versão que foi aprovada, teve umas 5 ou 6 versões desse projeto já. Teve versões terríveis, que inclusive a gente apelidou de versão Black Mirror e Blade Runner, tinha coisas assim. Mas a versão que foi aprovada, que é a que está sendo discutida na Câmara hoje, ela tem aspectos bem positivos, porque ela traz ali um núcleo importante de obrigações de transparência para as plataformas privadas na internet, que hoje atuam de uma maneira totalmente sem qualquer prestação de contas para a sociedade, não tem transparência, é tudo opaco, como eles fazem a moderação, quantos usuários eles têm, quantas contas eles retiram, por que eles retiram essas contas. Então, assim, não basta ter lá o termo de uso, é preciso ter transparência, afinal, hoje eles cumprem um papel público de mediadores da discussão, né, do debate público na sociedade. Então, tem um núcleo de transparência que é muito importante. Tem algumas vedações ali que são importantes, como, por exemplo, escrever na lei que é proibido o uso de ferramentas externas às plataformas para disparar em massa conteúdos. Então, você já tinha isso ali, né, na questão eleitoral, mas agora você traz para a legislação, porque isso artificializa, né, o debate público. Transparência sobre impulsionamento, porque a desinformação que circula nessas redes não é a que uma pessoa, de forma inadvertida, vai lá e coloca. Tem dinheiro envolvido. Então, são posts patrocinados, são páginas patrocinadas. Então, a transparência sobre impulsionamento, o usuário saber que aquela mensagem foi impulsionada com recurso e poder saber quem impulsionou, né? Qual foi o poder econômico, CNPJ ou CPF, que impulsionou, isso é importante, porque você consegue identificar quem está impulsionando o conteúdo do kit gay. Essa pessoa tem que ser responsabilizada por isso. Então, são medidas que, apesar de não atacar diretamente o conteúdo da mensagem, ela realmente ajuda você identificar os comportamentos ilegítimos e que estão interferindo de forma artificial no debate público. Então, você tem ali um núcleo também que faz disciplina, quais são as regras para o poder público usar essas plataformas, que é muito importante, porque autoridades, contas públicas também não podem estar envolvidos com processos de desinformação. Então, você tem um núcleo positivo, mas você ainda tem alguns problemas na lei que dizem respeito ainda a redações muito imprecisas, que podem gerar interpretações as mais amplas possíveis depois, para obrigar as plataformas a moderarem conteúdos, né? Porque se você tem na lei determinadas obrigações de moderação vinculadas a sanções pecuniárias às plataformas, a postura da plataforma vai ser moderar tudo para não ter sanção. Isso pode levar a uma censura indevida, né? Uma violação da liberdade de expressão. Então, esses são alguns riscos que ainda persistem e questões relativas à identificação massiva dos usuários, né? Que é um problema da perspectiva da privacidade e da segurança dos dados, né? E a questão de como tratar o problema da desinformação no WhatsApp, que é mais delicado, porque é uma rede criptografada, né? Então, tem uma proposta ali que está sendo bastante discutida, conhecida como artigo 10, que fala da rastreabilidade das cadeias de encaminhamento de mensagem no WhatsApp. Não sei se vai dar tempo de explicar isso aqui, se você quiser, depois eu explico melhor, mas que é um problema. E aí tem outras questões, se cria um conselho de transparência na legislação, Márcio, que é uma coisa que a sociedade defende muito, que esse tipo de debate gere, além das obrigações previstas na lei, que são gerais, porque uma lei, ainda mais sobre tecnologia, ela não pode ser muito específica,
porque ela tem que ser neutra tecnologicamente, ela tem que ser flexível o suficiente para acompanhar, senão a cada 2 anos você tem que mudar a lei, porque a tecnologia muda. Então você tem que direcionar isso para um órgão independente que possa elaborar um código de conduta para a atuação dessas plataformas, né? E que possa discutir as questões que não podem ser, digamos assim, destrinchadas na lei. O problema é que, como a lei, o projeto é de origem de um parlamentar, a gente não pode criar órgão, né? Porque senão você gera um vício de iniciativa, né? Que pode gerar uma inconstitucionalidade futura. A gente está vivendo isso, viveu com a ANPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, o caminho que se encontrou ali foi o de se criar um conselho vinculado ao Congresso Nacional. Só que isso traz também dificuldades em função de você ter que garantir a independência da atuação desse conselho. Esse conselho tem que ser multissetorial. Ainda tem algumas questões complicadas, como, por exemplo, previstas nesse projeto que a gente precisa alterar, que o código de conduta que vai ser aprovado pelo conselho tem que ser chancelado no Congresso, por uma votação do Congresso, que para nós parece uma coisa bastante absurda, né? Proíbe a participação de pessoas com vínculo ou filiação partidária, o que é inconstitucional, né? Então ainda tem algumas coisas ali, e também a sua composição, que está muito problemática ainda, com presença de forças policiais, forças de repressão. Então tem vários elementos que precisam ser melhor ajustados. E, apesar de não estar na redação do que foi aprovado, tem um debate colocado sobre que tipo de crime que seria necessário incluir um artigo para criminalizar as condutas ilegítimas previstas na lei. E aí tem para todo gosto. Surgiu isso no Senado, então tem pessoas, inclusive da sociedade civil, propondo coisas que enquadrem, né, para mudar, por exemplo, a ORCRIM, né, a Lei de Organizações Criminosas. Tem gente propondo trabalhar isso com a lavagem de dinheiro. E isso é tudo muito delicado, porque se você não fizer uma dosimetria bem cuidadosa, você pode criminalizar movimentos sociais, discursos e comportamentos legítimos, e tudo isso é muito preocupante. Eu achei interessante, você comentou, né, que o projeto, talvez ele tire um pouco o foco da pessoa em si e traz um pouco o foco para as plataformas. Não sei se é exatamente esse o contexto geral da lei, mas fiquei com essa impressão. E é interessante isso, né? Por exemplo, essa questão do impulsionamento, né? Essas redes sociais, elas fazem esse impulsionamento, isso é pago, ninguém sabe direito como é que é feito. Existe até aquele, acho que é o Sleep Giant, né? Que ele fiscaliza quem são os anunciantes dos sites que divulgam desinformação, né? Que divulgam informação falsa. E eles entram em contato com esses anunciantes, porque os anunciantes não sabem exatamente onde que a sua propaganda está, né? Você contrata ali o Google, o Facebook para divulgar o seu produto, e o Google e o Facebook colocam isso em diversos sites. Isso. E você nem sabe, mas você acaba estando financiando uma rede de desinformação. E, curiosamente, o Google e o Facebook, que talvez deveriam ser os maiores interessados em evitar que essas políticas, sempre resistem muito a coibir isso, né? Porque eles ganham dinheiro com isso, né? Exatamente. Agora, por outro lado, essa moderação por parte dessas plataformas também é perigosa, né? Não só no debate político, mas, por exemplo, uma empresa. Digamos que o Google resolva que não vai receber nenhum e-mail de uma determinada empresa. Todas as pessoas que têm Gmail vão parar de receber contatos dessa empresa. Isso, dependendo da atividade dela, ela simplesmente sumiu da internet, né? Se ela não puder mais fazer esse contato. Então você tem um poder muito grande, né? Inclusive econômico. Você pode forçar empresas, manipular empresas, né? E é uma coisa um pouco sem controle ainda. Nos Estados Unidos isso é muito discutido, né? O Mark Zuckerberg, volta e meia, está lá no Senado, em alguma comissão, prestando esclarecimentos. E uma dúvida agora, né? O Brasil ele já tem uma ampla legislação sobre diversos temas. Então, por exemplo, existem os crimes contra a honra, existe o Código Penal. Se você causa dano a uma pessoa, você pode ser processado na esfera civil, né? E há uma necessidade, existe, por exemplo, a LGPD, já existe uma lei de proteção de dados, existe o Marco Civil da Internet. Quer dizer, o Brasil tem
uma ampla legislação já elaborada e muito moderna, inclusive, né? Ao nível dos países mais avançados nesses aspectos, né? Há necessidade de uma lei de fake news ou a gente poderia, talvez, com a legislação que já existe, mas talvez com uma compreensão melhor do judiciário sobre esse fenômeno, tratar esse problema? Ou não? Realmente precisa ter uma lei porque não teria outra maneira de resolver. O que você acha sobre isso? Então, eu acho que, em certa medida, nós temos instrumentos legais para enfrentar esse fenômeno. Eu acho que tem. É só procurar que você vai achar, como você já citou vários, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que nós precisamos, e por isso talvez a lei acabou apelidada de uma lei de combate à fake news, né? Mas, na verdade, se a cada vez, a cada aprimoramento que ela recebe, ela se aproxima mais daquilo que está previsto no seu escopo, que é ser uma lei de transparência, responsabilidade e liberdade na internet. Ela nasceu assim. E ela não era isso quando ela nasceu. Tanto que você, na primeira versão, praticamente não tinha obrigações de transparência para as plataformas. Elas estavam todas como boas práticas, a grande maioria, né? E boas práticas a gente sabe que a pessoa faz se quiser, né? Então, ao longo dessa tramitação, a gente tem conseguido mudar a lei. E aí, ter uma lei para, dentro da legislação brasileira, para obrigar essas plataformas a disponibilizarem relatórios semestrais ou trimestrais ou periódicos, né? Ainda está em discussão o prazo mais adequado, mas, ou seja, relatórios periódicos sobre as suas políticas, sobre quantos conteúdos foram moderados, sobre o número de usuários, sobre as práticas de impulsionamento, criar um código de conduta que faça que essas plataformas respeitem a legislação brasileira, para impedir abusos, inclusive em moderações realizadas por termos de uso das plataformas. A gente teve o caso, por exemplo, quando o Juca era ministro da Cultura, ele colocou um post no Facebook de uma índia butocuda, que estava com seios à mostra. O Facebook tirou aquela postagem por conteúdo sexual, nudez, né? Quer dizer, é uma foto histórica, tem a ver com a identidade do povo brasileiro, né? Então, assim, e nunca repôs aquele conteúdo lá. Então, assim, isso não pode, né? Então, assim, você ter uma lei que, na verdade, não é para combater exatamente a fake news. Porque quando a gente pensa no combate à fake news ou à desinformação, a gente pensa qual é o primeiro pensamento que vem? Que nós vamos analisar os conteúdos das mensagens, que nós vamos regular discurso, né, público. Isso a gente não pode regular. É complicado regular isso. É claro, não estou me colocando no mesmo barco dos bolsonaristas e do Bolsonaro, que diz que isso tudo não pode porque no Brasil existe liberdade de expressão. Não. A liberdade de expressão tem limites, né? Liberdade de expressão não é guarda-chuva para cometer crimes, né? E, portanto, ela, como todo direito fundamental, ele não é absoluto, ele tem limites, né? E precisa ser exercido com responsabilidade, e qualquer tipo de violação, de abuso da liberdade de expressão tem que ser analisado a posteriori, não a priori, porque a priori é censura, né? Então, não, a gente não pode permitir todo tipo de discurso sob o guarda-chuva da liberdade de expressão, mas a gente precisa de uma lei que regule esse tipo de comportamento na internet. Para os danos relacionados ao conteúdo, ao discurso, aí sim, a gente tem já na legislação calúnia, injúria, difamação e, sei lá, racismo, né, homofobia, né? Isso já é vedado pela legislação, pelas normas legais brasileiras, e você tem instrumentos. Mas qual que é a vontade dos políticos e de alguns setores, Márcio? É aumentar as penas.
Então, se você tem um racismo que é cometido na rua e se você tem um racismo que é cometido na internet, a intenção das pessoas é aumentar a pena para o racismo cometido na internet. Aí você tem todo um discurso que isso tem um alcance maior, que isso... Ok, vamos então, assim, eu acho complicado a gente começar a pensar, né, que você tem penas diferentes, mas estamos abertos a esse debate. Tem muita gente que critica essas penas, eu não sou advogada, gente, fico falando aqui, se eu falar alguma besteira, pelo amor de Deus, me corrijam, né? Dizendo que elas são crimes de baixa intensidade, né? Que elas é muito pequena as penas, pegar toda essa indústria da desinformação e tal. Ok, vamos pensar então sobre isso. Agora, criar tipos penais novos, né? Isso tudo é muito complexo e precisa ser discutido de forma mais ampla. Então, esse é o nosso medo, né? Uhum. Nós temos ainda mais alguns minutos, então vou tentar fazer mais uma pergunta, né? Esse projeto de lei, ele trata alguma coisa sobre aqueles bloqueios de WhatsApp, né? Existem vários casos em que alguns juízes, por diversos motivos, né, desde descumprimento de decisão judicial até mesmo divulgação de informação, acho que relacionada a um sequestro. Então, por diversos motivos, houve casos em que algum juiz de primeira instância, o juiz do piso, simplesmente decidiu que o WhatsApp sairia do ar no Brasil inteiro, o que gera um problema, porque muitas pessoas trabalham com o WhatsApp. A lei trata alguma coisa sobre isso ou não? Esse assunto não está colocado ali? Padroniza, nada? Não, então, primeiro só registrar telegraficamente que nós somos contra o bloqueio, né? A suspensão dos serviços é uma medida muito desproporcional, porque hoje você tem milhares, centenas de milhares, né? São dezenas de milhares de brasileiros que usam o WhatsApp para as mais variadas funcionalidades legítimas, né? Há estudos que dizem que os ilícitos, né, os crimes, ou enfim, que são realizados nessas plataformas representa menos de 1% do fluxo dos conteúdos, né? Então, é muito desproporcional você suspender a prestação de um serviço no Brasil inteiro, né? Por causa de um ilícito que, né, é pontual. Infelizmente, nas sanções da lei, ainda tem lá um item que é, claro, em casos de reincidência e tal, é a suspensão da prestação do serviço para as plataformas, o que incluía não só o WhatsApp, poderia afetar Google e Facebook. Nós estamos lutando para tirar isso da lei, né? Porque é muito desproporcional enfim, é um equívoco, né? E você tem situações, e esse é um problema delicado, porque nós estamos falando também, no caso das plataformas, e essa lei específica para as plataformas, ela não é uma lei que fala do blog, do site, ela tem esse problema também, é uma lei específica para as plataformas de rede social, né? Que é o fato dessas plataformas serem, na sua esmagadora maioria, monopólios internacionais, empresas internacionais. E determinadas medidas têm problemas, aí é um tema super complexo, que é problemas de jurisdição, né? Vale qual lei? Vale a lei do meu país ou vale a lei do país em que a empresa tem sede, né? Tem todos os acordos internacionais envolvidos nisso, então não é tão simples. Então, quando o pessoal comemorou aí, enfim, não vai dar para a gente dialogar sobre isso, mas a decisão do Alexandre de Moraes, que obrigou que as plataformas retirassem as contas, né? Não só no Brasil, mas em outros países, porque elas poderiam ser acessadas por VPNs e tal. Não é tão simples assim, não basta você concordar. Tem toda uma dificuldade, porque e podem ter abusos aí, né? Não é só porque nós estamos falando de contas de setores fascistas que a gente vai bater palma para determinadas iniciativas, porque iniciativas que servem para combater o Bolsonaro ou perseguir o Bolsonaro, no caso, também podem servir para perseguir a esquerda e discursos legítimos, né? Então, assim, você fica pensando um país autoritário,
que tem um grupo democrático lutando contra aquele ditador. E aí vem lá o judiciário daquele país e determina a suspensão de contas do Facebook que estão fazendo ação política contra. E diz, mas tem que tirar de outros países também. Não é legítimo que eles possam ter acesso, né? Então, assim, é tudo muito novo nesse ambiente tecnológico. A gente sempre... o que eu queria deixar a mensagem, assim, às vezes a solução que parece simples, não, vamos tirar do ar, vamos criminalizar, não é a mais correta, né? Então, porque tem são múltiplos problemas envolvidos, né? Em geral, as medidas autoritárias, elas vêm com as melhores boas intenções e têm os piores resultados, e aí já é tarde para alguém reclamar, porque essas medidas, sendo autoritárias, você não tem como se opor a elas mais, né? Nós temos aqui mais uns 4 minutos, então queria deixar um espaço livre para você fazer suas considerações finais, deixar algum recado, concluir algum raciocínio que ficou pelo ar, ou se despedir simplesmente do pessoal. Não, eu queria agradecer muito, foi um bate-papo muito bacana, muito agradável, adorei. A mensagem que eu queria deixar é: vamos sempre refletir sobre os vários aspectos envolvidos nesse debate da desinformação e da fake news. Quem quiser conhecer mais dos nossos posicionamentos, procurem as redes da Coalizão Direitos na Rede, ou do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, ou do Barão de Tararé. E, se puderem, né, procurar conhecer um pouco do projeto de lei, dos debates também que estão em curso, buscar lá as informações, tem lá na Câmara dos Deputados, no Senado, foram realizados 21 não, foram realizados 11 seminários, né, na Câmara 20 sobre segundos. 11, então é isso, 20 segundos. Obrigada, gente. Obrigado, Renata. E tchau, tchau, pessoal.